regresso ao canal da Maria das Contas. Neste segundo curso vou dar-te ferramentas que te vão ajudar na cadeira de Análise 2. Neste segundo capítulo vou ensinar-te cálculo diferencial no plano e no espaço. Isto é, como calcular derivadas parciais. E termino com algumas aplicações das mesmas. Preparados? Vamos começar? Nesta quarta aula de derivadas parciais, vamos abordar as de segunda ordem junto com uma definição. Uma função disharmónica se e só se acontecer o quê? Se a derivada de segunda ordem dessa função em x² mais a derivada de segunda ordem da função em y² for igual a zero. Agora vamos pegar em funções e vamos provar que elas são harmónicas. Primeira função. Imaginemos que temos f de x, y igual a logaritmo de raiz quadrada de x² mais y². Se queremos saber se esta função é harmónica, pretendemos achar todas as derivadas parciais. De primeira ordem e as de segunda ordem de x² e de y². A primeira coisa que vamos fazer é simplificar a nossa função. Como ter logaritmo de raiz quadrada de x² mais y² é igual a ter x² mais y² elevado a 1/2. E, usando as propriedades do logaritmo, 1/2 pode vir para trás do logaritmo, ficando 1/2 vezes o logaritmo de x² mais y². Logo, a função que vamos fazer as derivadas parciais é esta simplificada. Portanto, a nossa função f de x, y simplificada é igual a 1/2 vezes ln de x² mais y². Derivada parcial de primeira ordem em x. Recordando, ln de u, a sua derivada é u' sobre u. Logo, ficamos com 1/2 vezes a derivada de x² em x é 2x. A derivada de y² em x é 0. Sobre u, x² mais y². Cortamos o 2 e obtemos x sobre x² mais y². Derivada parcial de f de primeira ordem em y. Vamos ficar, usando a regra do logaritmo, com 1/2 vezes a derivada de x² em y é 0, a derivada de y² é 2y, sobre u x² mais y². Cortamos o 2 com o 2 e obtemos y sobre x² mais y². Vamos agora fazer as derivadas parciais de segunda ordem. A derivada parcial de segunda ordem de f de x² é pegar na derivada que tínhamos em x de primeira ordem e voltar a derivar em x, usando para isso a regra do quociente, u sobre v, que já é conhecida, portanto é a derivada de u vezes v menos u vezes v' sobre v². Ficando a derivada de x 1 vezes x² mais y² menos x vezes a derivada de x² 2x, a derivada de y² em x é 0, sobre x² mais y² ao quadrado. Donde obtemos como resultado x² mais y² menos 2x². Tudo isto a dividir por x² mais y² ao quadrado. Isto é, obtemos menos x² mais y² sobre x² mais y² ao quadrado. Vamos fazer a derivada de segunda ordem de y.
Isto é, vamos pegar na derivada de primeira ordem de y e voltar a derivar em y. Usando a regra do quociente. A derivada de y é 1 vezes o denominador menos y. A derivada de x quadrado é 0 e a derivada de y quadrado é 2y. Sobre x quadrado mais y quadrado ao quadrado. Obtendo x quadrado mais y quadrado menos 2y quadrado. Simplificando, temos menos y quadrado mais x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado ao quadrado. Queríamos provar se a função é harmónica. Logo, queremos provar que a derivada parcial de segunda ordem de f em x quadrado mais a derivada parcial de f de segunda ordem em y quadrado, que é igual a 0. Vamos então verificar. A derivada de segunda ordem de x quadrado deu menos x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado ao quadrado. Mais a de segunda ordem de y, temos aqui, de onde obtemos menos y quadrado mais x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado ao quadrado. Agora, menos x quadrado corta com mais x quadrado e mais y quadrado corta com menos y quadrado, provando que o resultado dá 0. E, desta forma, provamos que f é harmónica. Vamos a um segundo exemplo. Neste caso, a função que temos neste segundo exemplo é a função f de x, y, igual a e de menos x vezes cosseno de y, mais e de menos y vezes cosseno de x. Derivada parcial de f de primeira ordem em x. As derivadas que vamos usar, as regras são e de u, a sua derivada é u' vezes e de u. E ainda a regra do cosseno. Cosseno de u, a sua derivada é menos u' vezes seno de u. Logo, comecemos. A derivada de e de menos x em ordem a x é menos e de menos x vezes cosseno de y. Mais e de menos y, e a derivada de cosseno de x é menos seno de x. A derivada de primeira ordem da função em y, e de menos x está, e a derivada de cosseno de y é menos seno de y. E a derivada de e de menos y é menos e de menos y vezes cosseno de x. A derivada parcial de segunda ordem de f de x quadrado vai ser voltar a derivar em x a primeira derivada. Portanto, a derivada de menos e de menos x fica mais e de menos x vezes cosseno de y. E a derivada do seno, vamos pôr aqui, seno de u, a derivada é u' vezes cosseno de u. Isto é, fica menos e de menos y vezes cosseno de x. A derivada parcial de segunda ordem de f de y quadrado é pegar na função que tínhamos derivado em y e voltá-la a derivar em y, ficando menos e de menos x vezes cosseno de y e mais e de menos y vezes cosseno de x. Mais uma vez, a função é harmónica se a soma das derivadas parciais de segunda ordem, tanto em x como em y, se forem 0.
Ora, vamos ficar no nosso exemplo com a derivada parcial em ordem x de segunda ordem é e de menos x vezes cosseno de y menos e de menos y vezes cosseno de x mais a de segunda ordem de y, que é menos e de menos y vezes cosseno de y mais e de menos y vezes cosseno de x. Agora, e de menos x cosseno de y corta com menos e de menos y cosseno de y. E menos e de y cosseno de x corta com mais e de menos y cosseno de x, obtendo zero. Mais uma vez provamos que f é harmónica. Terminamos assim a aula. Vou deixar-te um desafio. Não te esqueças de subscrever o canal.